E aí galera, eu queria deixar rapidamente uma mensagem para vocês. O que a Bíblia diz, né? Pelo histórico da Bíblia, o que a Bíblia diz nesse exato momento para as pessoas servas de Deus, as pessoas que têm fé em Deus. Então a Bíblia conta a história de Elias que era um profeta de Deus. Elias, um homem escolhido para fazer uma grande maravilha no meio do povo de Israel, que foi fazer cair chuva do céu depois de 3 anos. Depois dessa oração, Elias recebe a notícia que Jezabel, que era a mulher daquele tempo, que era a rainha daquele tempo, disse que mandaria matar ele. Então ele, naquele momento, ele teme em morrer. Então a Bíblia diz que com esse medo que ele teve, ele simplesmente foi para o deserto, saiu para o deserto para se esconder. Então ele teve medo de morrer naquele momento. Naquela dificuldade, ele teve medo de morrer. A Bíblia diz que ele caminhando há um dia, a caminho do deserto, ele chega ao deserto e simplesmente chega lá e pede para Deus, para que Deus tire a vida dele. Então naquele momento ele cai no chão, já desanimado com a vida, porque ele teve medo de morrer e as forças dele se acabou. E ele simplesmente naquele deserto ele pede para Deus tirar a vida dele. Então a Bíblia diz que Deus manda um anjo trazer pão e água para ele novamente, para restabelecer as forças dele. E naquele momento ele estava tão desanimado que ele não conseguia mais ter uma perspectiva de vida. Ele simplesmente queria se esconder, simplesmente queria parar a vida dele ali. Então a Bíblia diz que ele vai e se esconde no deserto. E caminhando, a Bíblia diz que ele vai e entra numa caverna. Então ele fica ali tentando se esconder para não perder a sua vida. Estava com medo da morte chegar a ele. Então Elias, naquele momento, ele se escondendo no deserto, a Bíblia diz que Deus ele vem através de uma chuva. A Bíblia diz que é através de uma chuva suave e fala: Elias, o que você faz escondido nessa caverna? O que você faz escondido nessa caverna? Aí Elias diz que recebeu um comunicado que iria perder a sua vida. Então ali ele estava angustiado, a fé dele tinha sido apagada pelo medo, entendeu? Ele estava ali se escondendo para não morrer. Então Deus diz o seguinte: Elias, pega novamente o seu caminho, retorna às suas atividades, que você tem muito o que fazer ainda, você ainda tem muito o que fazer. Então Elias naquele momento pega aquela palavra de Deus e volta a confiança em Deus, a fé dele é restabelecida. E ele volta a caminhar e fazer, entendeu? Aquilo que Deus determinou para ele. Então, no momento de dificuldade, no momento de medo, a palavra de Deus vem contra o medo, porque a fé, ela subsiste quando o medo está, entendeu? Então, a pessoa que tem fé, perseverança, a palavra de Deus, ela toca no coração dessas pessoas, ela prosseguir, nunca parar pelo medo. Então, Elias, ele volta às atividades e Deus honra ele. A Bíblia diz que Deus leva Elias para o céu sem mesmo ele morrer, entendeu? Porque a fé dele naquele momento voltou a fé dele foi restaurada, entendeu? Através da palavra de Deus. Neste momento de dificuldades, a Bíblia diz, sempre para o servo de Deus avançar, nunca recuar pelo medo, nunca se esconder, porque a nossa fé tem que estar em Deus. A Bíblia diz que Deus dará ordem para os anjos nos guardar em todos os nossos caminhos. Então essa é a fé que nós devemos caminhar todos os dias e sobre as dificuldades prevalecer, sabendo que Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Então é essa fé que nós temos que prevalecer, nós temos que ter essa fé e sair da caverna simplesmente e ir em busca daquilo que Deus tem determinado para cada um de nós.